Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, estudantes da disciplina de metodologia científica. Nós vamos dar continuidade à construção do nosso projeto, para posterior desenvolvimento da pesquisa. Então, na aula passada, eu havia falado dos objetivos, ficou bem longa a explanação, então eu joguei a justificativa para essa aula. Era para ser dada junto com objetivos, mas ela ficou aqui. Então, nessa aula nós vamos ver justificativa, tá? E a revisão bibliográfica. Então, o que vocês têm que saber da justificativa? Ela vai ser algo sucinto, e vai ser algo que tem que estar muito bem, como o nome já diz, justificado, Você vai vender o seu peixe nessa hora. Então toda justificativa busca responder a seguinte pergunta: por quê? Por que eu estou fazendo essa pesquisa? Não é aquela pergunta lá no começo, aquela pergunta que te moveu a pesquisar. Essa de agora você vai mostrar o porquê para o espectador. Ela pode estar bem próximo daquela primeira pergunta, mas ela tem que ser algo que interesse para o espectador, para quem vai comprar o seu peixe, podemos assim dizer. Então, a sua resposta vai depender do tema e do problema que você colocou lá no início, Nos faz pensar em argumentos que, como o próprio nome diz, justifiquem, Então a gente precisa argumentar o porquê, justificar, o nome disso. Então, como se fôssemos vender um objeto, Aí, o exemplo legal, como eu falei. Então, vamos fazer de conta que você é um vendedor e você está vendendo um tapete caríssimo, um tapete daqueles de colocar na parede ou na sala, porém outros muito parecidos com o seu ou até iguais estão bem mais baratos. Você precisa convencer o seu comprador que esse tapete vai ser, o pessoal das contábeis aí, que esse tapete vale a pena ser comprado e não do outro, Então é como se fosse vender um objeto bastante caro quando há outros iguais de pouco valor. Então precisamos encontrar razões suficientes para fazer o nosso interlocutor acreditar que nossa pesquisa, o nosso objeto caro, tem valor, Então eu vou dizer, por exemplo, o meu tapete, ele foi feito lá nas Arábias, Ele foi bordado com ele utilizou uma lã de sei lá o que, de que animal, que não sei o que, alguma coisa, O meu tapete tem de diferencial, Eu uso esse exemplo para fazer uma analogia para vocês saberem como é vender a pesquisa, No caso, convencer alguém que está lendo o meu projeto para aceitar que ele vá para frente, ou que ganhe dinheiro, ou que tenha o auxílio financeiro, ou que alguém vai aceitar me orientar, ou coisa parecida, Então o Minayn, ele demonstrou 3 maneiras de se justificar a realização de uma pesquisa, As 2 primeiras são as mais importantes, então a de ordem teórica e a de ordem prática, mas também temos a de ordem pessoal. Então o que se refere a essa primeira? É a que tem um valor científico, O valor do saber por si só. Ele não precisa ter uma aplicação, Basta eu saber sobre aquele assunto, eu saber como a reprodução de um vírus X, Não importa, só por desculpa, eu falei reprodução, não é reprodução de vírus, é replicação, Como ele se replica, dentro da célula e tudo mais,
só por cientificamente saber. Então a pesquisa pode trazer uma área pesquisada, enquanto a segunda vai se referir o que? A influência direta ou indireta no meio social. Aí eu uso mesmo do vírus. Se eu sei, né, se eu já tenho a pesquisa de base como funciona o comportamento do vírus, então eu consigo aplicar numa população, que é, por exemplo, a aplicação de uma vacina, né, para colocar nós bem no centro do que nós estamos vivendo hoje, né? Então a pesquisa ela pode simplesmente ser por conhecimento, ou pode ter uma aplicação direta ou indireta, né? E às vezes eu entendo como é a reação do vírus, né? Como ele se comporta dentro da célula, e isso indiretamente vai afetar, né, depois o ser humano. Então, a última, que é de ordem pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, tanto que eu os aconselho a não levar em conta isso aqui, tá? Porque como já nos diz, nos faz supor que refere às escolhas pessoais do pesquisador, então isso não importa muito, tá? É triste falar, mas as suas preferências pessoais não querem dizer muita coisa, né? O que importa é o valor científico e o valor prático, isso sim, né? É o valor para o conjunto, para a sociedade, para a ciência, né? É legal, às vezes eu vou fazer uma pesquisa para o meu ego, ou para o pessoal só para saber, beleza, pode ser também, mas essa justificativa não é muito levada em consideração, tá? Aí, então é importante tomar cuidado com os limites que o próprio texto impõe, evitando que personalize muito algo que nos exige distanciamento. E aí o Gonçalves ele dá ele chama atenção para alguns pontos aqui que é importante. Eu gostaria que vocês até anotassem isso, tá? Porque isso vai fazer falta, né? Quando você for escrever o seu projeto de TCC, tá? Então lembre-se que a justificativa não é outra revisão bibliográfica. Você não precisa escrever um texto de 2, 3 páginas. A justificativa ela tem no máximo meia página, no máximo do máximo, tá? E também ela não tem citação, você não coloca a citação na justificativa, tem que ser com as suas palavras, obviamente com todo aquele aparato, aquele arcabouço que você criou, né, a partir da leitura que você teve, e aí você vai usar ali, mas não vai citar ninguém, não vai colocar o nome de ninguém ali, tá? No geral, ela não apresenta citações de outros autores, e no geral mesmo, não coloca, tá? Apesar de se tratar de razões de ordem teórica, tem que ter ordem teórica, óbvio, não é achismo aqui, mesmo não tendo citações, você não vai usar achismo aqui. Seu objetivo não é de registrar todo o referencial teórico adotado, né? Você não vai fazer uma nova visão de literatura, mas sim sublinhar a importância daquela investigação no debate teórico, tá? Então você vai pegar um pedaço ali que é o que traz a importância do seu trabalho, tá? Então, diante de tais considerações, é importante frisar aqui, nessa parte do projeto, usemos parcimônia, tá? Vamos com calma, vamos com cuidado, né? Não vamos exagerar, né? Agirmos com parcimônia, ou seja, evitemos escrever demais. Mas nos apeguemos àquilo que desde o início nos faz presente no ato de justificar, que é a pergunta do porquê. Então você tem que justificar, você tem que ser claro, sucinto e agir com parcimônia, né? Vem um pouco parecido com lá com o objetivo. No objetivo você tem que ser direto, você tem que ir no alvo, né? O nome já diz objetivo, meta, é lá que você chega, né? Aqui você tem que vender o seu peixe, então a justificativa é isso, né? Eu vou vender, por que eu estou fazendo?
é algo que os estudantes, os acadêmicos, até pessoas formadas sempre têm muita dificuldade em colocar no papel, tá? A justificativa é algo que eu já tive vários momentos que eu precisei de ajuda para fazer uma justificativa, tá? Hoje, lógico, né? A gente tem um arcabouço melhor, então é possível fazer uma justificativa com poucos minutos, mas vai treino, tá? Vai leitura. E quando você conhece o assunto, melhor ainda, entendeu? E agora nós vamos para outro assunto dentro da mesma aula, que é o quê? A fundamentação teórica e ou revisão bibliográfica ou revisão de literatura. Gente, esses nomes aí vão aparecer o tempo todo, né? Eu conhecia sempre como revisão de literatura ou revisão bibliográfica. E aí, de um tempo para cá, surgiu esse termo, ou eu desconhecia, fundamentação teórica. Mas a fundamentação teórica nada mais é do que a revisão de literatura ou bibliográfica. Então, o que é? Você revisa um material publicado para você ter um fundamento teórico, para você ter esse arcabouço que eu falei, esse conhecimento. É de extrema importância, tá? Parem e pensem, tá? Todos os itens que eu venho falando desde o começo para vocês aqui são de alta importância, mas se você não tiver uma boa fundamentação teórica, o seu ponto de partida ele vai ser um gás assim. É como você entrar numa corrida com um quarto de tanque ou entrar numa corrida com uma reserva no tanque, tá? Vamos colocar dessa forma. Você tendo uma boa fundamentação teórica, você entra nessa corrida com um tanque cheio, né? Você, digamos que seja poucos quilômetros, você não precisa parar no pit stop, né? Agora, se você entra com meio tanque, com um quarto de tanque, você tem que estar toda hora parando para abastecer e não é legal. Então, o que leva uma pesquisa um projeto a ser elaborado, a transcorrer de forma tranquila, ser fluido, é ter uma boa fundamentação teórica. Por isso que eu falo para vocês desde já. Quem está no primeiro, no segundo semestre, terceiro, quarto, quinto, que é até a metade, né, de muitos cursos aí, vão lendo material sobre o que vocês gostam. Eu vejo pelas provas, né, além de muita gente que perde linhas, perde, né, em criticar, ao invés de responder a pergunta, né, e fazer críticas, o espaço ali é para você responder a questão e não fazer críticas. Se alguém quiser criticar, venha e fala comigo, né, eu estou aberto a conversas. O espaço da prova é para responder a questão, tá bom? Então, eu vejo que tem gente ali que já está esclarecido, já tem um certo esclarecimento do que vai trabalhar, do que quer trabalhar, do que gosta. Então eu estou aqui para amadurecer. Eu não estou aqui para pegar na mão de ninguém e levar. Eu estou aqui para mostrar o caminho para vocês. Então tem que ter a contrapartida de vocês de fazer uma boa leitura, né? De procurar professores que são da área, né? Porque, como eu falei no começo, eu sou biólogo, eu não sou formado em todos esses cursos que eu ensino a vocês, dou ensino básico e dou a orientação para onde vocês devem seguir para traçar um caminho legal de fazer um bom TCC, né? Nem que seja recorrer a outros professores do curso mais específico, tá? Então, não há pesquisa sem teoria que norteie. Se não tiver teoria, né, se não tiver essa revisão, ela vai ser um achismo, e isso não está certo, isso não é ciência.
né? Então é natural que desde a escolha do tema já se pense qual teórico nos dará base para analisar o que problematizamos. Então, problematizado foi lá no começo, né? Então, qual a teoria que eu vou usar para responder aquela pergunta, tá? Para me ajudar a responder a pergunta. Então, a definição da teoria muitas vezes nos dá a segurança necessária para ter uma boa análise. Olha, então eu entro seguro, né? É como entrar numa luta, né? Com todo o seu aparato, né? Como você entrar numa batalha, né? Com aquela roupa que antigamente se vestia de lata, com uma espada, com uma lança e tudo mais. Então você já vai, né? Com esse conteúdo, né? Com esse arcabouço. Então muitas vezes nos dá a segurança necessária, eu já vou seguro, para ter uma boa análise, e essa etapa é crucial no encerramento da pesquisa, tá? Então eu já penso lá no final. Então para eu acabar a minha pesquisa eu vou ter uma análise, e para ter essa análise eu preciso ter um bom referencial teórico, tá? Então, aí vai falar várias vezes no texto que é bom os orientadores pegam muito no pé, são muito rigorosos com o levantamento de textos e a escrita nessa parte. Então é porque é o ponto de partida da escrita, né? Então tem que pegar no pé, os orientadores têm sim que pegar no pé de vocês para isso. Então se tiver um orientador que é aquele que manda o seu trabalho todo vermelho, todo comentado, você pode saber, levante as mãos para o céu e agradeça, tá? Porque você tem um orientador que se preocupa com você, tá? É a mesma coisa daquele amigo, sabe, que fala as coisas para você e você às vezes pensa, poxa, fulano não gosta de mim, mas ele gosta porque ele está falando, porque se ele não gostasse ele não falava. É muito esse princípio do orientador. Então aquele orientador que não está nem aí para você, ele vai mandar seu trabalho. E gente, por mais brilhantes, geniais que vocês sejam, o seu trabalho na graduação tem que voltar muito, muito riscado, tá? Ele não pode voltar bonitinho, limpinho, né? Depois, ao longo do tempo, ele vai voltando com menos colocações. Mas se o seu orientador mandou para você um documento de volta todo riscado, sim, esse foi um bom orientador, tá? Não quer dizer que ele é ruim com você, não. Eu já tive vários e nem nada, nem dava bola. E hoje eu tenho maturidade para saber que se o meu orientador não retorna com comentários, com nada, é porque ele não ligou para o meu trabalho, nem leu às vezes, né? Então eles vão ser rigorosos, tá? Porque a fundamentação teórica bem escrita pode compor tranquilamente uma parte do relatório que descreverá todas as etapas do estudo até seus resultados, análises, interpretações e considerações finais. Como eu disse, a boa fundamentação teórica, ela reflete lá no final, né? No relatório, tá? Nos resultados, nas análises, na discussão, lá nas considerações finais do seu trabalho, que é já já no TCC ou no artigo, tá? Então, diante de tudo isso, a gente percebe que temos que ser criteriosos na escolha do que vai compor sua revisão, tá? Ou fundamentação. Então, o papel do orientador é primordial, novamente, ele precisa estar ali, tá? Presente. Mas, às vezes, a gente fica meio órfão aí de orientador e nem por isso a nossa pesquisa vai deixar de ser feita. Então, podemos usar um pouco da nossa intuição, né? Mas o que eu não aconselho, né? Porque às vezes a gente nem tudo é muito intuitivo. Então podemos usar um pouco com parcimônia essa intuição nessa experiência.
Então, quanto mais você lê, mais maduro você fica para ter essa intuição. Você não nasce com isso aí, tá? Então, para se ter uma boa fundamentação teórica, se faz necessário fazer a chamada revisão bibliográfica, né? Revisão de literatura. O que para alguns também é chamado de revisão de literatura. Então, uma boa fundamentação teórica, embora seja usado como sinônimo, uma boa fundamentação teórica precisa de uma revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica e revisão de literatura, sim, são sinônimos. Tá? E aí, Dione, né, ele traz essa meio extensa, mas é legal eu passar para vocês o que né, como ele define essa etapa, tá? Ele é esclarecedora essa visão do Dione. Então, revisar todos os trabalhos disponíveis, objetivando selecionar tudo o que possa servir em sua pesquisa. Então, você vai fazer como fala um pente fino, né? Tem tudo. O que tem na área que eu quero trabalhar? O que tem na área de células hepáticas, de hepatócitos, né? Digamos que eu faço biomedicina e eu quero descobrir, fazer uma pesquisa sobre isso. O que tem sobre o assunto? Disso eu passo um filtro, né? O que importa para mim? Né? Muitas vezes você lê o quê? Você lê o título e aí você vai descartando. Quando você vê, você tem dezenas de artigos que você selecionou. Aí você lê o resumo. Aí pelo resumo você vai saber se você vai ler o artigo ou não. Tá? Nela, tenta encontrar essencialmente os saberes e as pesquisas relacionadas com a sua questão. Deles se serve para alimentar seus conhecimentos, afinar suas perspectivas teóricas, precisar e objetivar seu aparelho conceitual, aproveita para tornar ainda mais conscientes e articuladas suas intenções desse modo, vendo como outros procederam em suas pesquisas, vislumbrar a sua própria maneira de fazer. Então, gente, nada mais é do que você se amadurecer, tá? Você pode levar para esse lado, né? Nesse momento você acaba amadurecendo. O meio mais comum para fazer uma visão bibliográfica são artigos e livros e, em um modo mais específico, seus capítulos, tá? Então, a gente lê principalmente artigo, tá? Pouco livro, mas é muito artigo. Mas também novamente, quem vai dar o norte disso aí vai ser o orientador, tá? O que você vai ler vai ajudar você. Então, porque ele tem os meios e conhecimentos mais apropriados, porque ele já tem uma estrada muito maior aí, né? E ele vai sugerir o que devemos ou não ler. Principalmente no início, nesse início aí, o orientador ele tem um papel primordial, cabal, né? Não nos exime também da tarefa de pesquisarmos por nós mesmos, não é só esperar, né, pelo orientador, como eu já falei para vocês. Então existem outras vias também de acesso a informações, não são só artigos e livros, né, que vão dar uma boa base na nossa fundamentação teórica. São elas o que? Resenhas, dissertações. Muitas vezes as pessoas fazem dissertações e teses boas que ficam na biblioteca da faculdade e não sai de lá, mas tem um material bom ali, tá? Dicionários de áreas específicas e documentos históricos. E aí, bem destacado aí, o bom senso pede que usemos a internet com bastante cuidado. Gente, essa hora eu vou gastar até tomar uma água aqui para falar disso. Então vamos usar a internet com muito cuidado. Até está em vermelho aqui, tá? Vou até aumentar esse texto. Muito bem. Tá? Porque o que tem de coisas que não prestam na internet
tá? Mentiras e pseudociência, o que tem nessa internet. A internet sabendo ser usada em tudo, desde que você é um bebezinho lá e seu pai e sua mãe te dá um celular na mão, até um idoso que pega e abre o WhatsApp e vê as fake news lá e sai espalhando. A internet pode ser uma arma ou pode ser, como posso dizer, pode ser uma arma virada para nós ou virada para o outro lado, né? Então a gente pode usar ela a nosso favor e ela ser um canhão, né, para buscar conhecimento, ou virar para o nosso lado e a gente dá um tiro, né, no pé, como diz. Então saibam usar a internet, tá? Saiba onde buscar, né? Tem plataformas confiáveis, né, onde tem revistas indexadas, tá? Revistas que passaram, né, por uma seleção de revistas que tem confiabilidade, e em compensação, por outro lado, tem muita coisa que é aqueles blogs, aqueles Wikipédias da vida e aquele monte de, né, material que não serve, tá? Isso não é ciência, então tome cuidado, nem tudo que você vê na internet é científico, tá? Pois nem tudo ali apresenta como científico tem tal valor. Afinal, nem toda enciclopédia virtual serve de suporte teórico confiável, tá? Esse é o recado que eu deixo para vocês no final dessa aula. Muito obrigado. Espero que tenha sido essa aula seja vantajosa, proveitosa para o crescimento acadêmico de vocês. Até a próxima.